Bom dia, nono ano. Novamente aqui estamos para começar o capítulo 6, que fala sobre a Era Vargas. Teve início em 1930 até 1945, né? Porque Getúlio Vargas, vocês vão ver que ele vai governar em duas fases. Vamos ver os antecedentes dessa era. O que surgiu antes? No ano de 1929, eu fiz uma linha do tempo, para vocês entenderem mais ou menos. Em 1929, nós já vimos que houve uma crise econômica, né? Crise econômica, faltou produtos, provocou desempregos, atingiu o Brasil e quem sofreu mais foram os cafeicultores, né? Os pequenos cafeicultores, donos de cafezais e as pessoas de classe baixa, né? Mas também prejudicou os empresários porque provocou uma série de desempregos e tudo mais. Em 1930 aconteceram as eleições. Nessas eleições foi lançado pela Aliança Liberal Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era do Rio Grande do Sul. Para presidente, Getúlio Vargas, e para vice-presidente, João Pessoa. Agora, Vargas, qual era a proposta de Vargas? Vargas queria um voto secreto, né? Que era com isso que os brasileiros viviam sonhando há muito tempo, voto secreto. Ele incentivou também a economia, dando forças à indústria nacional. Criou também as leis trabalhistas, que favoreceu também os trabalhadores, né? E com isso, com essas ideias que ele teve, com essas atitudes, ele se tornou popular. Ele já foi entrando no governo, já criando isso aí, se tornou popular. Como foram então as eleições de 1930? As eleições foram fraudulentas, né? Houve muitas fraudes, foram violentas e aconteceram muitos problemas nessas eleições da época. Tá? No Rio Grande do Sul, Vargas, pelo fato dele ser gaúcho, né, de pertencer à região, ele conseguiu 100% dos votos. Mas nas outras regiões, ele não conseguiu quase nada. Então, quem venceu as eleições foi Júlio Prestes. Júlio Prestes era do governo, quem todo mundo estava lutando era por Júlio Prestes. E ele saiu vitorioso. A oposição, então, que no caso eram os militares, né, já falamos sobre isso aí, né, sobre o tenentismo, sobre os militares, eles não gostaram da subida de Júlio Prestes ao poder. E começaram a lutar contra isso, né, contra o governo. O governador de Minas Gerais, que também não ficou satisfeito com essa subida de Júlio Prestes ao poder, ele começou o seu governo falando a seguinte frase: façamos a revolução antes que o povo o faça. Mostrando que ele também estava insatisfeito e que o momento era agora, fazer a revolução agora, para tirar Júlio Prestes do poder. Em julho de 1930, João Pessoa, candidato a vice-presidente, como está aqui, João Pessoa, ele foi assassinado. Então, logicamente que o povo começou a pensar que ele foi assassinado por alguém da oposição. Em outubro de 1930, Getúlio vai subir ao poder. Mas de que maneira que ele subiu ao poder? Ele saiu do Rio Grande do Sul com uma porção de rebeldes, pessoas que eram revoltosos com o governo de Júlio Prestes, e foi em direção ao Rio de Janeiro, para poder lutar, para tirar, porque na época o Rio de Janeiro era a capital. Era lá que Júlio Prestes ficava, era o centro do governo. Mas antes de chegar ao Rio de Janeiro, ele soube que uma junta militar havia tirado Júlio Prestes do poder. Havia deposto Júlio Prestes. Então Vargas toma o poder. Vargas sobe ao poder, né, em outubro de 1930, e ele vai governar de 1934 a 1937, seguindo o regime constitucional, quer dizer, seguindo as leis da Constituição. Tá? Aí vem a pergunta:
A subida de Vargas ao poder foi uma revolução? Foi uma atitude para mudar, para revolucionar? Para alguns historiadores, sim, né? Foi uma revolução porque ele subiu ao poder numa disputa entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, que vocês já estudaram isso aí e já viram que eram as mais importantes. As províncias mais importantes eram São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, produtor do café, e Minas Gerais, dos produtos agrícolas, do leite, por exemplo. Então, por outro lado também, outros achavam que foi um golpe de Estado, que ele subiu ao poder. Bom, Vargas no poder. Como foi esse governo de Vargas? Eu não vou explicar essa parte porque faz parte do cronograma. Vocês vão seguir o cronograma, a atividade, vão pesquisar sobre isso. Que seria vocês falar como foi a atuação de Vargas no poder. Vocês vão pesquisar além do livro em outras fontes também. Vamos ver de 1934 a 1937. Getúlio Vargas foi escolhido, então, para governar com um mandato de 4 anos. Né? Ele governou no regime constitucional, porém, ele era importante, muito, para ele era seguidor do totalitarismo. Né? Em que o presidente tem total poder sobre o povo. E teve um lado também, que vocês já até fizeram um trabalho, que o fascismo, ele foi importante no governo de Getúlio Vargas. Ele seguiu algumas atitudes de Hitler e Mussolini, tá? Ele conseguiu atrair milhares de pessoas com o lema Deus, Pátria e Família. Tá? Foi o discurso do Partido Integralista, né? Que também tinha um partido que chamava os Camisa Verdes, que seguiam isso aí. Então ele também tinha um outro. Toda vez que vocês veem Getúlio Vargas, vocês podem ver, às vezes tem momentos que ele aparece nas fotos com o braço também estendido, tipo Hitler, estendia o braço. Então, algumas atitudes que eram do partido do fascismo e do nazismo. Bom, quem eram então os aliancistas? Os aliancistas, eles pertenciam ao partido da Aliança Libertadora, tá? Eles eram membros comunistas, socialistas e liberais democratas. Eram a classe média, os operários e pequenos militares. Eles pregavam o quê? Pregavam a reforma agrária. O que é a reforma agrária? A reforma agrária é a divisão de terras para as pessoas que não tinham terras. Que até hoje se discute isso aí. Até hoje o movimento do sem terra lutam pela reforma agrária, que não acontece. Né? Eles eram também a favor da nacionalização das empresas estrangeiras. Eles queriam ter direito a comercializar com as empresas estrangeiras. E também queriam o cancelamento das dívidas externas. Por que Vargas foi contra a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora? Apesar de ter conseguido milhões de adeptos, Vargas declarou ilegal pelo fato dele ser contra o governo federal e defendia um governo popular com características comunistas. Então, na verdade, o que foi a intentona comunista? Foi uma revolta militar que queria tirar Getúlio Vargas do poder e introduzir o comunismo no Brasil. Ela foi impedida em Pernambuco, no Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro, naquela época. Então, os combates foram impedidos. Getúlio Vargas conseguiu sufocar as revoltas, prender os revoltosos, incluindo as cadeias das cidades, né? enchendo as cadeias da cidade com tanto preso. Inclusive, entre esses presos, a gente destaca o Graciliano Ramos, que foi um grande escritor. Ele foi preso porque ele foi contra as ideias de Getúlio Vargas. E a esposa de Luiz Carlos Prestes, que foi a Olga Benário, que eram simplesmente
simpatizantes do partido ANL. Então, a atividade de vocês hoje vai ser essa, no caderno. Vocês vão fazer uma pesquisa, só uma atividade. Vocês vão pesquisar sobre o histórico do governo Vargas e a influência fascista. Seria como que os partidos atuaram, atuação dos partidos, né? Seria qual foi a influência de Mussolini e Hitler no governo de Getúlio Vargas e como aconteceram as revoltas nos campos. Tudo isso tem no livro de vocês. Vocês vão ler, vão entender e vão responder com as palavras de vocês. Só isso aí, só uma atividade. Até a próxima.